em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Amém? Bom estarmos na casa do Senhor, podermos nos alegrar. Quantas coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas? Você tem tido motivos mil para alegrar, não tem? Amém? Então nós vamos cantar mais uma canção. A minha alma engrandece o Senhor. Que você possa realmente sentir o que você está cantando e agradecer verdadeiramente aquilo que o Senhor tem feito para você. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo. Pode colocar de pé para falar o quanto Ele é santo, santo na sua vida. Levantar as suas mãos e dizer santo, cantar como Ele é santo. Com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Palmas exaltam o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Glórias ao Senhor. Obrigado. Queridos, que bom. A paz do Senhor. Boa noite. Quem está feliz com Jesus diz amém. Se não está, de novo, amém. Se você não está, você vai ficar. Amém? Eu creio que cada canção aqui já alcançou o seu coração. Você já tem motivos para agradecer ao Senhor. As músicas são verdades bíblicas cantadas aos nossos corações, aos quais elas deveriam e precisam realmente abrir o nosso coração de uma maneira maravilhosa, dia a dia, para que nós possamos receber a palavra do Senhor. Amém?
Nós estamos falando sobre incendiados. E grandes coisas o Senhor tem feito. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho. Vamos lá, que aí todo mundo vai acompanhar na mesma versão. Eu creio que a maioria. Não me envergonho do Evangelho, porque é o... Porque é o poder de Deus. E esse mesmo poder o Senhor tem nos dado dia a dia. E Ele diz lá em Lucas 10:19: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Amém? O poder do Senhor, o poder que o Senhor tem nos capacitado dia a dia. E para falar sobre isso, eu gostaria que nós lêssemos uma história de duas pessoas que é muito conhecido. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, depois do 13 e o 14. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro de óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Olha aí, até quando, né? E aí começa a rejeição de Saul. Até quando você vai aceitar Saul? E ao mesmo tempo, vamos lá no 13 e no 14. Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de quem? De Davi. Apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramã. E em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de... E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Pai, a Tua palavra, Senhor, como é bom, Senhor, podemos usufruir, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem dado. A Sua palavra é viva, ela é eficaz, ó Pai. Ó Deus, que nesta noite, mais uma vez, ó Pai, ela possa ser, ó Pai, uma espada de dois gumes sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos transformar e nos levar dia a dia a entender os Teus princípios, em o nome de Jesus. Amém? Bênção ou presença? Qual dessas vai incendiar o nosso coração? Nós estamos falando um mês sobre incendiados. E ao pensar sobre esse tema, né? Eu fui pensar e hoje eu acordei pela manhã e fui falar um pouquinho com Deus. A gente sempre que vai, a cada vez que você se prepara, todo mundo, quem faz aí, e tem horas que a gente para, né? Todo dia Deus fala um pouquinho. E eu fui falando, acordei pensando e falando para Deus assim: Senhor, o que está faltando para que o Senhor, ó Pai, para sermos incendiados pelo Senhor? O que está faltando? Nós estamos falando sobre incendiados, cheios da presença do Senhor. Amém? E guarda essa palavra do Senhor no seu coração. Eu, o Senhor, não acendo candeias sem azeite. O azeite é a presença do Senhor. O Espírito Santo, o Senhor não acende ninguém sem azeite, querido. Sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo, nós não pegamos fogo. Para que ser incendiados? Para ficar no banco? Ter mais bênção do Senhor? Em tantos caminhos na Bíblia, nós vemos que bênção, nem sempre ela vem acompanhado da presença do Senhor. Ou vem? Nós podemos fazer louvor sem a presença do Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Só o lado de cá que acha que sim, o lado de cá não. Nós podemos cantar sem a presença do Senhor? Nós podemos fazer
pregar sem a presença do Senhor? Mas graças a Deus, nessa noite, a presença do Senhor é sentida neste lugar. Mas nós podemos fazer, podemos cantar, não conseguimos louvar sem a presença do Senhor. Quando a presença do Senhor enchia o tabernáculo, era algo que eu imagino maravilhoso. Aquela fumaça, né? Quando Moisés sobe no monte, o monte está ali tremendo e aquela fumaça, a presença do Senhor estava ali. E a presença do Senhor está neste lugar. Amém? Todos os dias. Mas nós podemos fazer tudo isso sem a presença do Senhor. Graças a Deus, não carecemos disso. Então nós vimos que um perde a presença do Espírito Santo e o outro ganha o Espírito Santo. Bênção nem sempre é acompanhado. Em Gênesis capítulo 30, verso 27. Olha o que diz a palavra do Senhor, ela nos ensina cada dia, olha. Labão, porém, lhe disse: se conto com seu favor, peço-lhe que fique por meio de adivinhações. Descobri que o Senhor fez o quê? Me abençoou por sua causa, de Jacó. Quando Jacó fugia com toda a sua família, e ele vai atrás de Jacó, fala assim, que olha, ele reconhece que a bênção do Senhor era por causa de outros. Quantos de nós somos abençoados porque a palavra do Senhor diz que abençoou até a quarta geração, 1000 gerações daqueles que temem e andam nos propósitos do Senhor, nos caminhos do Senhor. Muitos de nós somos alcançados porque nossos avós pagaram um preço. Porque alguém lá atrás criou uma bênção sobre as nossas vidas, quebrou maldição sobre as nossas vidas. Então nós somos abençoados. Quantos aqui também quebraram um elo de maldição sobre a sua família, abençoando a sua família daqui para frente? Às vezes muitos lá na frente não vão reconhecer e talvez nem saberão que vocês, alguns aqui pagaram um alto preço para que lá na frente eles fossem abençoados. Ah, eu sou próspero porque eu sou próspero. Não, porque alguém um dia pagou um preço por você e essa bênção te acompanha. E a sua fidelidade ao Senhor, a sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, a sua fidelidade na leitura da palavra, na busca pelo Espírito Santo. Em Gênesis 39, 5 também diz: desde que o encarreguei da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar fazia, tanto em casa como no campo. Potifar foi abençoado pela vida de José. Potifar conhecia a Deus? Sim ou não? Temia a Deus? Por semelhantemente até José se tornar o primeiro no Egito, Faraó conhecia a Deus? O mal que os irmãos dele tentaram fazer contra ele, o que fez? Que ele diz: o mal que vocês tentaram contra mim se transformou em bênção na minha vida. E que assim também seja nas nossas vidas. Todo o mal que tentarem contra as nossas vidas, nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Se reverta em bênção. Nenhuma praga chegará à nossa tenda, a menos que a gente dê brecha. Se a gente não der, a gente vai alcançar. Então, bênção, queridos. Nem sempre a bênção é acompanhada pela presença de Deus. Um perde a unção, o outro ganha. Então nós vamos lá, 1 Samuel 14, 18. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Tem continuação.
Enquanto Saul falava, perdão, é porque eu não esqueci o 19, Isabela. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento fariseu crescia cada vez mais. Então Saul diz ao sacerdote: não precisa trazer a arca. A arca era a presença de Deus. Ele começa rejeitando a presença de Deus para o acompanhar. E ali fala de tumulto. Eu acho que só comigo que acontece. Quando eu começo a ler a Bíblia, um chama no portão, se estiver em casa, um chama no portão, alguma coisa acontece. Eu acho que só lá em casa que acontece comigo. O tumulto que acontece, um burburinho para te tirar da busca do Senhor. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa quando ela diz, ó, entra para o teu quarto, fecha a porta, que eu nem sei se hoje a gente tem tanto descanso assim, depende da casa, né? Alguns procuram entrar no banheiro, mas entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar a Deus. O silêncio. Assim é na minha e na sua vida. Eu imagino que não é só comigo. Quando a gente vai buscar, ele estava se dispondo a buscar a arca da aliança. Quantas vezes você já parou para buscar a presença do Senhor, seja em leitura da palavra, seja em oração, e algo aconteceu para te tirar o foco da sua busca pela presença do Senhor? Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Em que você se predispôs a buscar a presença do Senhor e, nesse ponto, aparece alguma coisa. Alguma coisa tira o nosso foco. Eu estava comentando essa semana, eu acho maravilhoso. Eu já disse que fui criado com vó. Não sou igual o pessoal pensa aí não, tá, gente? A vó não fazia tudo, não. Já falei isso. É diferente desses meninos criados com vó hoje. A minha criação foi diferente. E uma coisa maravilhosa que eu aprendi com a minha avó e gostaria... Era uma vez. Amém. Glória a Deus. Em tudo dai glórias. Amém? Então, fui criado com vó, não com essa avó que passa a mão, dá tudo para todo mundo. No meu caso era diferente. Mas uma coisa maravilhosa, né, que eu aprendi com a minha avó. Primeiro, não nasci para, né, alguém, aqueles que ainda não me conhecem, não nasci no lar cristão. Graças a Deus. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus quando eu tinha 15 anos de idade. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Andando, já falei sobre isso, mas eu estava andando na rua. Andando na rua e eu precisava resolver uma coisa. Eu falei com Deus mesmo assim: Deus, se o Senhor é esse Deus que todo mundo fala, que esse povo... Eu falei assim, né? Porque a gente sempre, quando a gente não é cristão, a gente fala assim, esse povo, né? E a gente se torna esse povo, tanto amado pelo Senhor. Amém? E eu falei assim, se o Senhor é esse Deus que este povo fala, eu preciso da solução do Senhor. E a partir daquele dia, na rua, a minha vida foi transformada. Não foi dentro da igreja, não foi no banco. Mas eu creio que alguém já havia pagado, ou paga um preço pela minha vida. Eu creio muito nisso. E a minha avó fazia uma coisa maravilhosa. Todos os dias, guardem isso, todos os dias, pela manhã e pela noite, ela parava comigo e me ensinava a rezar, no conhecimento dela. Quantas vezes você, pai, já parou para ensinar o seu filho a orar pela manhã e pela noite? Quantas vezes você já parou na sua casa para ensinar isso? Nós pegamos sempre, ensina seu caminho no caminho. Ensina o seu filho no caminho. E isso é muito necessário. E entrando no caminho, nós precisamos ensinar os nossos a buscar o Senhor. O salmista diz, pela manhã coloco os meus problemas, levo a ti diante de ti e aguardo, vigio no Senhor. Quantos
tem feito isso? Não conheço a sua vida, mas isso é necessário para nós. Amém? Nós precisamos ensinar. Às vezes o seu esposo, que ainda não conhece o Senhor, você precisa de ser bênção na sua casa. A sua esposa, nós precisamos ser bênção. Onde quer que a gente vá. Lembrando que a bênção do Senhor não traz, nem sempre vai trazer a presença do Senhor. Então Samuel, aí nós vamos lá para a 1 Crônicas. Qual que é a próxima? Vamos trazer. Davi se reúne com o povo. Em meio a esses anos que a arca ficou fora do contexto de Israel, eu te pergunto, Saul, o qual nós vimos que perdeu a presença do Espírito Santo, ele foi abençoado? Ele venceu guerras? Sim ou não? Sim ou não? Venceu. Deus estava com ele? Não. O Espírito do Senhor já havia saído da vida dele. Ele continuou vencendo. Nem sempre bênçãos nas nossas vidas querem dizer que o Senhor está conosco. Se você é um bom profissional, você vai fazer o seu trabalho. Querido, nós não temos só CEOs cristãos. Nós não temos só gerentes cristãos. Nós não temos só majores, só altas patentes cristãos. Nós temos pessoas que às vezes nem conhecem ao Senhor, mas procuraram crescer. Sabe por quê? Porque o Senhor, a chuva vem para o justo e para o injusto, para o que serve e para o que não serve ao Senhor. Então a sua capacidade te dá. A diferença é que quando você tem o Espírito Santo, a presença de Deus, ele te leva a outros patamares na presença dele. Porque a pessoa que só está presa à bênção, quando ela perde a bênção, ela fica desesperada, principalmente com o lado financeiro. Quantas pessoas, infelizmente, perderam a vida ou tiraram a vida durante a pandemia, porque perderam muito, mas muito valor financeiro. Quantas pessoas ficaram para trás? Mas eu louvo a Deus por cada vida aqui presente, que passou pela pandemia e hoje está aqui presente para exaltar o nome do Senhor. É motivo de agradecermos ao Senhor por chegarmos até aqui, por sabermos que Ele continua cuidando das nossas vidas. Amém? E Davi vai falar, olha, vamos trazer a arca, vamos trazer a presença do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos trazer a presença do Senhor dia a dia para as nossas vidas. E ele vai conclamar o povo, olha, vocês concordam? Nós estamos buscando por fogo. O fogo, ele não vem sozinho. Ele precisa de busca. Como eu disse aqui, olha, o Senhor não acende candeia sem azeite, querido. Sem presença do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos buscar esse poder. Sabe para quê? Para que nós possamos sair daqui, das quatro paredes, e ir ganhar almas lá fora. A palavra do Senhor nos diz, ide, fazei. Quantos discípulos você fez no último ano? Discípulo é aluno. Quantos discípulos? Não estou aqui para te julgar não, querido. Quero que você pense. Quantos discípulos você fez no último ano? Eu nem vou colocar agora para esse ano. Quantos discípulos? Ah, pastor, mas está muito. Quantos discípulos você fez nos últimos 5 anos pertencendo a esta igreja? Quantas pessoas você ganhou para Deus nos últimos 5 anos? Porque lá não está falando
pastores, mestres, doutores, evangelistas, ide por todo mundo, fala, ide para todos nós irmos e ganharmos, fazer discípulos. Quantas pessoas estão sofrendo por aí, queridos? A igreja sempre, todos os anos, faz, né, a campanha aí, vai dar comida para as pessoas de rua. Vocês sabiam que no meio dessas pessoas que estão na rua, tem pessoas que estiveram no altar do Senhor que hoje estão lá? Que já estiveram aí onde você está, que hoje estão lá, que foram dar comidas. Você pega pessoas que já foram bênção na presença e às vezes nós estamos acomodados. É gostoso, eu gosto. Ar-condicionado, gosto. Não vou negar, não. Mas quantas pessoas, o nosso chamado, o meu e o seu, querido, para ser incendiado, não é para incendiar a Igreja Batista Rema, não. É para que nós possamos incendiar este bairro, incendiar essa cidade, incendiar, fazer a diferença em nome de Jesus, queridos. Sabe, pessoas que estão aí na rua, são ex. Aí você fala assim, ex, já estive no louvor, você vai, canta. Acho que todo mundo aqui já passou lá no centro e já ouviu, durante a sua caminhada, pelo menos uma pessoa cantando, desses moradores de rua, cantando louvores. Quem nunca ouviu um morador de rua cantando louvor? Deixa eu ver aqui. Levanta a mão, quem nunca ouviu? Só o Davi, a Leda, a minoria, vamos resumir, não vou. Então a minoria ainda não ouviu. Ainda não ouviu. Incendiados para fazer a diferença. Vamos lá, 1 Crônicas. E Davi chama, olha, vamos trazer a arca. Nós precisamos trazer a arca. Trazer a presença, como eu disse. Nós podemos fazer muitas coisas que nós fizemos aqui sem a presença do Senhor. Mas com a presença dele aqui no nosso meio vai ficar sempre melhor e mais leve nós fazermos as coisas para o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 13, do verso 7 ao 14. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus em uma carroça nova, conduzida por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todo o vigor. Dançavam e cantavam. Tinha louvor ou não? Tinha louvor ou não? Cantavam e dançavam. Abrindo um parênteses. A nova geração talvez não, mas não vou falar nova porque fica parecendo que a gente está tão velho, né? Quando a gente fala nova geração e a gente se põe um pouquinho fora. Nós estamos precisando voltar a cantar e a dançar com alegria na presença do Senhor. A dançar os nossos cânticos, a ter alegria. Muitos só vão dançar aqui no dia que tiver o pagode. Não. Louvar ao Senhor com alegria. O seu louvor estará continuamente nos seus lábios. E fazer como Miriam. Miriam dançou. Às vezes quem está aqui na frente fala assim, vamos dançar. Uma meia dúzia de enferrujado tenta fazer, né? Outros dançam. É tão bom a gente dançar na presença do Senhor, querido. Como é maravilhoso você ter liberdade e poder dançar, cantar na presença do Senhor. Então tinha louvor e cantavam com todo vigor, com alma, na presença do Senhor, diante de deuses, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. 10. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Para aí um pouquinho, volta no 10. A ira, Uzá fez um negócio que não era para ele fazer. O que não era para ele fazer? Tocar na arca, querido.
Tem tanta gente querendo tocar na arca na presença de Deus, chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Não sei se faltava conhecimento para ele, a Bíblia não fala sobre isso. Se faltava temor. Já diz um velho ditado que de boa vontade, o inferno está cheio. Não sei não, porque ninguém voltou para confirmar não. Né? E eu não tenho nenhuma curiosidade também saber não. Eu quero saber como é o no céu. Eu creio que todo mundo quer isso. Todo mundo quer saber como está lá no céu, não quer? Quantos querem ir para o céu? Amém? Quantos querem morrer? Tem só um corajoso que quer morrer. Todo mundo quer ver Jesus. Ninguém quer morrer, mas queremos ver Jesus. Que glória, viu? Que maravilha. Que bom nós queremos ver Jesus. Queridos, não chegue na presença de Deus de qualquer forma. Porque ao fazer isso, primeiro, o Senhor tinha instruído, olha, a arca tinha que ser levada nos ombros. Primeiro que o povo queria carregar de uma maneira que Deus não instruiu, em carroça. Eu não sei como é que você está buscando a presença de Deus, mas a presença de Deus é de uma maneira diferente. A arca deveria ser carregada nas costas, nos ombros. Melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. A gente precisa procurar apoiar. Não coloque a mão aonde Deus tem colocado a mão. Nem sempre o que Deus está fazendo, às vezes nós pegamos, queridos, nós queremos ser incendiados, e seremos, em nome de Jesus. Amém? A arca nos ensina uma coisa muito interessante: não chegue na presença de Deus de qualquer forma. Não suba no altar do Senhor de qualquer forma. Não cante a Ele de qualquer forma. Pecado, querido, não entra no céu. Pecador não entra no céu. A obrigação de carregar a arca, nesse contexto, era de quem? Dos sacerdotes. E os levitas, né? Primeiro foi uma sequência dos levitas. Aquilo que Deus colocou nas suas costas para carregar, não passe a responsabilidade para os outros. Não veio sobre você nenhuma carga que você não consiga carregar. Se o Senhor te der alguma responsabilidade, Ele vai te capacitar dia a dia. Amém? Ele vai te capacitar. Vamos lá, então primeiro, olha, não toque. Cada um vai ter que carregar a sua responsabilidade. Não sei como você chega. Vou chegar na presença do Senhor de qualquer jeito. Não, com temor e tremor no coração. Chorar pelas pessoas. Pode seguir, Isabela, por favor. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Eu fico encantado, querido. Olha, Davi fez o quê? Davi, um homem segundo o coração de Deus, ficou o quê? Ireis, mas não pequeis. Eu imagino que ele não deve ter pecado, não. O engraçado é que, engraçado ou meio chato, né? É que muita gente, às vezes, culpa Deus por tanta coisa que acontece, mas irai, mas não pecado. De vez em quando você pode ser que alguém te faça raiva, algum motivo, mas não deixe isso virar um pecado sobre a sua vida, para que isso não impeça que você chegue na presença do Senhor. Vamos lá. Naquele dia Davi teve medo de Deus, querido. E ele começa, como vou conseguir levar a arca de Deus? Você já pensou? Como que você
tem que levar a arca de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. Olha, Davi teve medo de Deus. Eu fico pensando, se Deus tivesse hoje, quantos seriam mortos como Ananias e Safira? Quantos seriam mortos? Teve medo de Deus, querido. Quando você entrar, mais ainda, quando você estiver na presença do Senhor, você tem que ter temor e tremor. Mas quando você entrar da porta do templo para dentro, que esse temor e tremor te alcance de uma maneira tremenda quando você entrar aqui. Quando você entrar na presença do Senhor, que você entre sabendo que Ele te conhece em tudo e em todos os lugares. Então, nós precisamos, pode seguir, por favor. Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, o egiteu. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou a família e tudo o que ele possuía. O Senhor abençoou a casa e tudo que ele possuía. A arca de Deus ficou 3 meses. Antes ela ficou quase 40 anos e a casa não foi abençoada. Mas aqui ela chegou de uma maneira diferente, porque Davi queria, mas ele, olha, ficou e alguém foi abençoado. Você já foi abençoado por alguém que está na sua caminhada algum dia? Alguém que você não esperava e falou assim, não, veio uma bênção de quem eu menos esperava, de quem eu mesmo imaginava. Nós precisamos entender a presença do Senhor. 1 Crônicas 16, e o que Davi vai fazer? Olha, ele ficou irado, ele deixou a arca, parou, mas ele vai ter uma atitude diferente, que nós precisamos ter também. Segue. Isso, 15:2, perdão. 1 Crônicas 15:2, então disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu também, para ficarem sempre ao seu serviço. Os levitas têm uma responsabilidade tremenda, né? Carregar a presença do Senhor. E quando eu disse aqui, ó, cada instrumentista, cada um de vocês, cada vocalista, cada pessoa que participa do louvor, essa é uma responsabilidade. Ah, mas quem está lá, quem está cantando não tem? Os levitas poderão carregar a arca do Senhor. Sabe qual que é a responsabilidade de cada um de vocês? Equipe de louvor. Trazer a presença do Senhor todos os dias, cada vez que vocês estão aqui, para que ela encha esse lugar. Para que o coração de quem está cantando seja aberto para receber a palavra do Senhor. Essa é uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade ao estar aí no banco é deixar que o Espírito Santo trabalhe. Mas o Espírito Santo só vai trabalhar quando a bênção sair daqui em nossa direção. E o Senhor não aceita qualquer louvor. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Tem verdadeiro adorador aqui nesse lugar? É engraçado que não fala que procura adoradores. Vocês já perceberam isso? O texto não fala que o Senhor procura adoradores. Ele diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Então significa que tem falso adorador, que levanta a mão, que canta, e que às vezes está no nosso meio. E como a palavra diz, não vos enganei, o diabo, vosso adversário, pode se transformar em anjo de luz. Pode falar em língua, e um fala em língua e todo mundo ia atrás. Alguém estava contando um caso desse, eu não vou nem entrar no detalhe, na igreja, eu lembrei agora, né? Que houve lá, e as pessoas foram atrás. Até que alguém teve discernimento e falou, espera aí, isso aí de Deus não tem
Nada, 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 nada. Então, nós precisamos. Vamos lá, para a gente caminhar para o fechamento. 1 Crônicas. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda de Davi. Lhe havia preparado. Ali ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Você tem preparado um lugar na sua casa? No seu escritório? Para o Senhor? Você tem preparado? Lá em casa tem um quartinho. Quem assistiu aquele filme? Quarto de Guerra. Quem não assistiu? É mais fácil. Quem não assistiu? Não, gente, está com medo. Quem não assistiu Quarto de Guerra, recomendo que vocês assistam. É uma bênção. Tá? Não estou fazendo propaganda, merchandising, não. Assistam. Coincidentemente, lá em casa, quem já foi lá, tem um quartinho. E esses dias o pastor já foi lá. E eu fui pensar, falei, não, engraçado, lá em casa. Coincidentemente, a Rosalie sempre fala, tem um quarto de Eliseu, mas esses dias eu fui parar e pensar, realmente tem sem querer, tem uma mesinha no canto, tem uma mesinha num dos cantos e tem um lugar para dormir. Nós temos um quarto de Eliseu lá em casa. Eu gosto sempre, talvez você já ouviu o pastor Luciano Subirá, ele falando, olha, todos os dias ele tinha um canto especial na sala dele, onde ele ajoelhava e buscava a Deus. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Onde você tem preparado para o Senhor estar na sua casa? No seu coração? No seu dia a dia? Onde tem caminhado? Para a gente terminar, vamos lá em Lucas 2, a partir do 41. Os pais de Jesus iam todos os dias a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas os seus pais não. Onde Jesus ficou para trás na sua vida? Segue para mim. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Queridos, onde Jesus ficou fora da sua vida? Quando Jesus ficou? Nós tivemos 2 reis para o mesmo reinado, Davi e Saul. Saul, ele não quis mais a arca. Aqui nós vemos os pais caminhando com Jesus. Só que chega uma hora que eles deixaram ele para trás. Quando foi que você, ou onde você deixou Jesus na sua caminhada? Quando você pergunta, eu citei sobre essas pessoas que estão na rua, que são pessoas que estiveram no altar, estiveram aí, que cantaram, que louvavam, que fizeram. Alguns deles falam, olha, eu não sei onde foi, mas na minha caminhada, em algum momento, eu deixei Jesus para trás. Eu não sei onde foi. Tem tanta gente caminhando sem a presença de Jesus. Os pais estavam acostumados. Quantas vezes, às vezes a gente está acostumado a vir. Eu falei esse bênção sobre presença. A diferença, sabe por quê? Que a bênção ela vem e ela pode ir. Mas em João 6,33 diz que buscai em primeiro lugar quem? O reino de Deus. E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, a bênção nos acompanha. Nem sempre quando nós temos a bênção, nós temos a presença do Senhor. Porque a palavra diz que
Nós não precisamos perseguir a bênção, porque as bênçãos do Senhor nos perseguirão, nos acompanharão. Amém? Não sei onde você deixou. Se você deixou, duas coisas eu quero reforçar. Separe um lugar na sua casa, no seu dia a dia, para a presença do Senhor, para a arca do Senhor. E não sei se você deixou o Senhor para lá. Eu acostumei. Eu venho no culto. Tem gente, aí você pode achar, falar assim, não, mas não é isso. Tem pessoas que vêm em vários lugares. Vem no culto, eu vim já cumprir a minha parte. Vai para casa querendo só. Fui abençoado, fiz a minha parte, Senhor. Não está preocupado em receber a presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, para que nós sejamos cheios, Mário Lúcio, para que nós sejamos cheios, incendiados. Queridos, incendiados da presença do Senhor. Esse é o meu desejo, para que você seja incendiado, cheio da presença do Senhor. Sabe, além dessas pessoas, está aqui a Jaqueline, que é uma das pessoas que a gente sabe que ora por missões, missionários. Você chega num presídio, hoje, aproximadamente, quase a metade das pessoas que estão num presídio são pessoas oriundas de uma família cristã. Quase a metade. Você chega numa casa de jovens recuperando-se, mais da metade são jovens de família cristã. Mais da metade desses jovens são oriundos de família cristã. Então nós precisamos buscar a presença do Senhor para as nossas vidas. Sabe para quê? Para que nós possamos, o Senhor nos capacite, para que nós possamos fazer o ID dele. Amém? Nós possamos fazer o ID. Nós passamos esse final de semana, nós ficamos... Tem 3 dias que a gente estava no congresso de missões. Missão é algo que está no coração de Deus. Assim como Deus preparou este lugar, esta igreja aqui nesse bairro, para fazer a diferença na vida das pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue, quem anuncia? Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Precisa arder no nosso coração o amor, sabe por quê? Porque quando a arca do Senhor, a presença dele, enche as nossas vidas, nós lembramos de quem está lá fora, com ardor no nosso coração, com temor no nosso coração. Nós recebemos a Jesus, alguém pregou para nós, nós aceitamos, precisamos ir lá e pregar. Incendiados da presença do Senhor para falar, queridos. Para fazer a diferença, não para ser mais um. Olha, um exemplo que eu acho maravilhoso para mim, de alguém assim que buscou a presença do Senhor assim de uma maneira sem igual entre tantos personagens na Bíblia, é a mulher com fluxo de sangue. Mas por quê? Tantos tocaram Jesus no meio daquela multidão, tantos queriam a bênção, mas ela fez de uma maneira diferente. E que nós não sejamos mais um no meio da multidão, mas que nós sejamos o que faz a diferença em meio à multidão. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e medite na canção, fale com o Senhor.
Senhor. Faça dessa canção uma oração. Me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim, se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Peça ao Senhor para te usar, te dar poder, queridos. A Bíblia diz que você tem poder, poder do alto. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Senhor, que a sua vontade seja feita, Senhor, nas nossas vidas, assim na terra como ela é definida no céu para as nossas vidas, ó Pai. Sonda-me, Senhor, e me conhece. O salmista diz que ainda que eu fosse ao mais profundo da terra ou ao mais alto, o Senhor ali está. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim, se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você acabou de cantar, olha, usa-me em qualquer lugar. Você crê nisso? Amém? Transforma-me. O Senhor vai te usar em qualquer lugar. Enche-me. A palavra do Senhor diz, abra a sua boca e o Senhor vai encher a sua boca, querido, para pregar a palavra. Sonda-me. Eu não sei se na sua caminhada, Quebranta-me. talvez você sentiu, olha, em algum momento Transforma-me. eu deixei o Senhor para trás, assim como os pais deixaram Jesus para trás. Usa-me, sonda-me. Em algum momento, quebranta-me. em algum lugar, transforma-me. eu deixei a arca assim como Saul para trás. Enche-me. Mas nessa noite, Usa-me. eu quero clamar ao Senhor. Senhor, que a tua presença vá comigo por onde eu quero que eu vá. Você que quer uma diferença na sua vida, eu quero te convidar a vir aqui. Nós vamos orar por você. Olha, em algum momento, eu não sei, mas eu quero a presença do Senhor na minha casa. Eu quero a presença do Senhor nos meus negócios. Eu quero a presença do Senhor em tudo o que eu faço. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você que quer mais e mais. Olha, eu quero ser incendiado, Senhor. Eu não quero ficar só na teoria,
mas quero ser cheio do teu poder. Poder para estar na presença do Senhor. Ter uma vida diferença, porque a presença de Deus, querido, é que faz a diferença na nossa vida. Somente Ele faz a diferença na nossa vida. Não é por muito falar, não adianta a gente falar, mas a presença dele faz total diferença nas nossas vidas. Senhor, querido, a realidade de Jerusalém só mudou quando Davi trouxe a arca para o meio dele. Talvez em algum momento a gente precise muito. Olha, Senhor, olha, preciso da tua presença na minha casa. Sonda o meu coração. As pessoas me veem, a Bíblia diz que o coração alegra, formoseia o rosto. Que essa seja uma realidade na sua vida, querido. Meu amado irmão, minha amada irmã, que isso seja uma realidade na sua vida. Que o seu rosto seja conforme o seu coração. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, toma seus filhos, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Que a presença do Senhor esteja sobre a vida deles, sobre o seu lar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que a tua presença possa encher cada um, transformando, mudando a realidade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que a bênção do Senhor, ó Pai, possa alcançar os teus filhos, ó Pai. Se em algum momento, Senhor, nós nos esquecemos do Senhor, nós clamamos ao Senhor, tem de perdão, Senhor, e nos dá sabedoria, nos dá unção, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, sonda os nossos corações, ó Pai, capacita dia a dia, ó Pai, para a glória, honra e louvor do teu nome, Senhor. Ó Deus, muda, Senhor, o coração, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que a tua presença possa alcançar onde quer que os teus filhos vá, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Toca, Senhor, os teus filhos, ó Pai. Dia a dia, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Renova, Senhor, a força, Senhor. Renova os teus filhos para a honra, a glória e louvor do teu nome, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja, Senhor, sobre os teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Toca, Senhor.